Olá, sejam muito bem-vindos à palestra de hoje. Nós vamos falar sobre um tema que interessa realmente a todos nós, que é orientações para tomarmos boas decisões. Eu digo que interessa a todos nós porque nós vamos falar hoje tanto sobre as grandes decisões que nós tomamos na vida, mas também com relação às pequenas, cotidianas, que todos nós tomamos. Então, pequenas decisões cotidianas são: que palavra que eu uso para poder me expressar melhor, para onde que eu vou, se para tal lugar ou outro lugar, de que maneira que eu vou executar uma certa tarefa, um certo trabalho, como que eu vou lidar com essa pessoa. Tudo são pequenas decisões do nosso cotidiano. Então, eu diria que nós tomamos muitas decisões ao longo de apenas um dia. E as decisões, elas mostram a nossa maturidade. E quanto mais nós sabemos tomar decisões de forma mais acertada, significa que mais maduros nós vamos nos tornando também. Vejam que isso é natural de perceber. Uma criança, por exemplo, que é imatura, ela não tem capacidade de tomar as próprias decisões. Então, ela necessita que os pais vão tomando as decisões por ela, até que ela vá amadurecendo e vá aprendendo também a fazer suas próprias escolhas. O problema é que muitas vezes nós ficamos adultos, passamos da infância e ainda continuamos sem saber como tomarmos boas decisões. É um pouco disso que nós vamos falar na nossa palestra de hoje. Ela faz parte de um amadurecimento. Para a gente começar, eu queria trazer para vocês essa imagem de uma lagarta que aos pouquinhos vai se tornando uma borboleta. Ela vai passando por esse processo de transformação, vai entrando no casulo, até que ela possa libertar todo o seu potencial de borboleta, inclusive voar, que era uma coisa que ela não conseguia fazer antes, como lagarta. Estou mostrando essa imagem para vocês porque é importante a gente perceber como a decisão ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Quando uma pessoa ela vai tomando boas decisões ao longo da vida, ela vai também libertando mais os seus potenciais, assim como a borboleta. Ela vai se tornando cada vez mais potente, ela vai libertando cada vez mais vida através dela. Mas também, quando nós vamos tomando más decisões ao longo da vida, a gente pode ir fazendo exatamente o caminho inverso. A gente pode ir aprisionando esses potenciais que existem dentro do ser humano. Podemos ir tornando a vida cada vez mais escassa, cada vez mais tolhida nos seus potenciais. Ou podemos fazer de cada decisão nossa uma forma de libertarmos cada vez mais essas asas, assim como faz a borboleta. Então a gente pode dizer que a decisão ela é um momento crítico, é um momento que podemos libertar muito potencial ou um momento que a gente pode aprisionar a vida dentro de nós. E por isso que ela exige muita atenção e muito cuidado nosso, exige muita consciência no processo da tomada de decisão. E talvez uma coisa que você pode estar se perguntando é de qual decisão que eu estou falando. Porque as decisões são tão amplas, então quais são essas que tem esse ponto crítico, que podem estar libertando vida, que podem estar aprisionando mais a vida? Que tipo de decisão é essa? Porque tem decisões que eu tomo no meu trabalho, tem decisões que eu tomo na minha família, tem decisões que eu tomo no trânsito, tem muitas decisões que tem grandes, tem pequenas. Que decisões são essas que são esse ponto crítico que estamos comentando? Nós estamos falando sobre todas as decisões do ser humano, todas. Em qualquer aspecto da vida, das pequenas, as grandes decisões, todas elas nós podemos observar esse processo. Porque o que a gente vai falar nessa nossa palestra de hoje é sobre a raiz das decisões do ser humano. Então, essa raiz das decisões, esse processo que pode me levar a expressar mais vida ou aprisionar cada vez mais a vida, é a maneira como nós tomamos a decisão. E pode ser a decisão no meu trabalho, a decisão na minha família, a decisão em qualquer lugar onde eu estou. A maneira como eu estou tomando a decisão é que vai ser muito importante. Então é isso que a gente vai abordar um pouco mais nessa nossa palestra de hoje. Para a gente falar então sobre a decisão, sobre a raiz delas, o que se move numa decisão, nós temos que primeiro falar um pouquinho do ser humano. Porque a decisão ela vai ser um reflexo do ser humano, um reflexo daquilo que está se movimentando dentro de nós. Então imaginem vocês que essa figura, agora, representa exatamente o que é o ser humano. Representa todos nós. Todos nós temos esses vários eus, esses vários pequenos eus que estão representados aqui como essas bolinhas, e
que na verdade aqui é uma representação simplificada, porque de verdade, nós temos milhares desses pequenos eu, são muito mais do que esses que estão representados. E eles nada mais são, de maneira simples para a gente poder compreender, nada mais são do que vozes que estão falando dentro de nós, que estão se expressando dentro de nós. Essas vozes, cada uma, né, fala de maneira mais diferente possível. A gente tem as vozes, por exemplo, do medo. Eu tenho, por exemplo, o medo da mudança, que sempre vai falar de uma determinada forma. Nós temos também o nosso medo do fracasso, que sempre está se expressando. Eu tenho uma voz do meu comodismo, que gostaria de ficar parado e que a vida não mudasse muito. Eu tenho a voz da minha expectativa sobre algo que aconteça. Eu tenho várias vozes dos meus desejos também. Eu tenho a voz da minha preguiça, da minha inércia. Tem a voz da minha vaidade, que gostaria sempre de se projetar e que as pessoas tivessem uma visão sobre mim. Então, vejam que todos nós temos várias vozes que nós podemos chamar desses vários pequenos eus que estão sempre falando dentro de nós. Tem a voz nossa que rejeita uma pessoa, tem uma voz nossa que gostaria de concretizar algo, que tem um certo desejo, tem as nossas vozes dos apegos, tem nossas vozes que gostariam de repetir as coisas do passado e que sempre fica voltando a mente para o passado. Enfim, são realmente milhares de vozes. E toda vez que a gente vai tomar uma decisão, elas falam. Algumas falam mais do que as outras. E algumas têm um poder mais impactante para a gente nas decisões. Mas, além de todos esses eus, além dessas várias vozes que a gente está comentando, também existe aquele ponto que está representado aqui por esse ponto no centro, esse ponto que representa a nós mesmos, que nós podemos chamar da verdadeira identidade do ser humano, aquilo que nós realmente somos, o nosso eu real. E para que a gente possa também ter uma imagem, uma referência desse eu real, nós podemos dizer que é aquele eu, que a voz dele sempre está falando em direção àquilo que nós chamamos da bondade. A bondade é uma referência da essência humana, é uma referência desse eu real. Todo ser humano tem dentro de si. Só que às vezes essa voz fica abafada pelos vários eus que estão falando sempre ao redor dela de maneira muito alta. Mas podem perceber como é até natural para nós associar a bondade com a natureza humana. Tanto que quando a gente vê alguma situação que acontece de uma pessoa que teve um ato de maldade, uma das primeiras coisas que a gente pensa é assim, isso não é humano. Não é humana essa pessoa, porque a gente associa naturalmente a bondade àquilo que é a essência do ser humano. Então nós temos essa voz também dentro de nós, a voz do nosso eu real, aquela que quer unir, porque Platão mesmo definia que o bem é tudo aquilo que une e o mal é tudo aquilo que separa. Esse é um conceito bem sintético, mas que dá pra gente muita capacidade de aplicação. Para eu saber quando que o que eu estou fazendo realmente é um ato de bondade, eu poderia me perguntar, está unindo? Ou para pensar, para perceber que não é bondade, eu poderia observar, é um ato que está separando, então não tem bondade. Essa voz também tem dentro da gente. Só que às vezes ela fica confusa, porque tem tantas outras também que estão falando ao mesmo tempo, que nós não sabemos distinguir muito bem. Mas é interessante começar a perceber e cada um começar a refletir também quais são as vozes que estão falando dentro de mim. Quais são os elementos que parece que falam mais alto, inclusive no processo de uma decisão. Porque aí é que está um grande ponto para a gente observar. Quando eu vou decidir, o que acontece? Uma chuva, né, de palavras, de vozes, todas ao mesmo tempo. Todas querendo falar ao mesmo tempo. O desejo quer falar, os medos querem falar, as expectativas querem falar, a minha preguiça quer falar, aquilo que exige menos esforço quer falar, aquilo que eu gosto mais ou que eu gosto menos quer falar também, quer se expressar. Então parece que todas as vozes querem falar ao mesmo tempo. E normalmente prevalece aquela que fala mais alto. E nós vamos tomar a decisão naquele momento em função daquela voz. É muito importante o processo da decisão, porque nós achamos que a decisão ela é muito externa, ela é sobre as coisas que estão acontecendo. E no fundo, toda decisão está revelando aquilo que a gente é naquele momento. Por isso que a decisão é uma excelente forma do ser humano conhecer a si mesmo. Às vezes a gente acha que o autoconhecimento é uma coisa tão subjetiva, que é subjetiva, é difícil de observar, mas não é. Conhecer a nós mesmos é algo muito objetivo. E a decisão é uma forma excelente de fazer isso. Começar a perguntar para nós mesmos, por que eu tomo essa decisão? Qual é o elemento que fala dentro de mim que está me levando a tomar essa decisão? E a gente vai ver exatamente quem que nós somos.
Eu posso até não gostar dessa imagem, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer para mudar é aceitar aquilo que eu sou naquele momento. Então, aquilo que toma a decisão dentro de mim é quem eu sou, é onde eu estou me identificando. Então, às vezes, por exemplo, se eu tomo uma decisão em função do medo, naquele momento eu sou o meu medo. Se num certo momento eu tomo uma decisão em função daquilo que eu gosto ou do que eu não gosto, eu estou sendo isso, eu estou sendo meu gosto, estou sendo infantil, porque as crianças fazem isso, querem aquilo que elas gostam e não querem aquilo que elas gostam. Só que a gente parece que passa da infância e continua com o mesmo critério de infantilidade para tomar muitas decisões nossas. E naquele momento eu estou sendo meu gosto. Às vezes, decido em função daquilo que exige menos esforço meu. Então, aquilo que eu sou naquele momento é a preguiça, a inércia que está se manifestando. A decisão, ela mostra claramente, de maneira objetiva, quem nós somos. Por isso que, às vezes, a gente não gosta muito de olhar para elas, porque as decisões, elas mostram realmente de maneira muito, muito, muito clara. Então, vamos dar um exemplo para a gente começar a observar como acontece esse processo da decisão? Imagine você, que está assistindo aqui a palestra, se eu te desse fizesse um convite, desse uma oportunidade para você escolher, fizesse um convite para que você pudesse pegar esse conteúdo dessa palestra que você está assistindo sobre as decisões, que é um conteúdo que eu considero que é muito importante, nos ajuda muito a compreender a nós mesmos e o peso que as nossas decisões têm também. E aí eu falo para você assim, olha, eu gostaria muito que você pudesse compartilhar escolher 5 pessoas para você poder falar sobre esse conhecimento das decisões, esse processo dos nossos vários erros e como a gente toma uma decisão. Você pode fazer isso? Escolher 5 pessoas para você poder falar sobre essas questões todas tão relevantes que a gente está tratando aqui? Então, agora você que está ouvindo tem 2 opções, concordam? Sim ou não. Aí, nesse momento, na hora da decisão, várias vozes começam a falar com a gente ao mesmo tempo, não é assim? Primeiro, aí vem o medo de me expor, o medo do que vão pensar de mim. Então, o medo fala assim, não, vão pensar que você ficou doido falando dessas coisas. Não, mas para falar assim, eu teria que me preparar muito, eu teria que estudar, eu teria que refletir, e eu não tenho tempo, vai me dar muito trabalho. Aí já é a voz do nosso comodismo, da nossa inércia, por exemplo, falando com a gente. Aí tem a outra voz que ela manifesta assim: ah, não, mas e se eu for começar a falar para alguém e der um branco e eu não souber mais o que eu vou falar? Então, o medo do que vão pensar de mim. E não, mas eu gostaria que as pessoas me vissem de uma determinada forma, eu gostaria que elas percebessem como eu entendo bem desse tema e eu posso não estar muito bem preparado, então eu tenho uma expectativa que me vejam de uma determinada maneira. E assim por diante. Tem muitas vozes que falam dentro da gente. E a maioria vai falar que não. Mas tem uma voz também que ela pode expressar, que é essa voz que a gente está chamando da voz da bondade, a voz do nosso verdadeiro ser. E que pode pensar assim, olha, esse conhecimento ele vai ser tão útil para tantas pessoas que vale a pena. Vale a pena mesmo que o meu comodismo fale assim que vai me dar trabalho. Vale a pena mesmo que eu fique com medo de dar um branco e perder a visão que as pessoas têm de mim, o medo de não saber como transmitir, de como vão me ver. Então, tem uma voz que fala assim, apesar de tudo isso, vale a pena. Apesar de tudo isso, vai ser útil para as pessoas. E eu vou fazer. Então, vejam que tem tantas vozes que pode ser que prevaleça esses vários eus que representam aquilo que nós não somos. E pode ser também que prevaleça esse pequeno eu, esse eu verdadeiro, que representa aquilo que nós somos. Todas as nossas escolhas são assim. Elas vão mostrar com quem que nós estamos mais identificados naquele momento. O meu gosto, porque também para poder falar sobre essas coisas eu vou ter que ter um momento para dedicar a isso e vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu gosto. Então, essa voz também fala muito alto. Esse elemento pode prevalecer, podem ser os medos, podem ser os desejos e assim por diante. Ou pode ser também a bondade. Depende daquilo que nós somos. E tem mais um elemento importante que eu queria comentar com vocês aqui, olhando para essa nossa imagem das decisões. Uma coisa muito importante, toda vez que a gente toma uma decisão em função de um desses eus, medos, desejos, expectativas, cada um deles, a gente está reforçando esse eu, a gente está alimentando ele. Então, à medida que eu alimento, ele cresce. E por isso que a decisão é um ponto crítico, e ela pode ser perigosa também.
Porque se eu começo a tomar, por exemplo, muitas decisões em função dos meus medos, esse medo ele pode começar a crescer. E ele pode começar a crescer tanto que uma hora ele fica autônomo e ele ganha vida própria, de tanto que eu mesmo alimentei e decidi em função dele. Se eu alimento muito a minha preguiça, então pode ser que uma hora ela fixa, ela é tão alimentada que ela assume um poder e ela fixa em mim. E agora ela está por trás da grande parte das minhas decisões. Tem muita gente que pergunta assim, olha, qual é o problema de você, por exemplo, colocar ali aquela opção do soneca, do despertador, aí você já programa antes, porque você já coloca, já acorda antes, já programa antes, para que você não tenha nenhum prejuízo de se atrasar para aquilo que você precisa fazer, mas aí você não deixa de colocar lá 5, 10, 15 minutos nessa função. E muita gente pergunta, tem problema? Nesse sentido, tem, porque se você está fazendo isso, você está alimentando cotidianamente decidir em função da inércia, decidir em função da sua preguiça. E esse elemento ele pode ir crescendo e pode ir fixando, ele pode ser um fator autônomo também de decisões. E assim por diante. Toda decisão que eu tomo, ela está alimentando, ela está reforçando um desses nossos eus. E também, se eu começo a tomar muitas decisões em função da bondade, esse elemento também vai crescer e também vai reforçar. Aristóteles falava sobre isso. Ele dizia que quando a gente quer desenvolver uma virtude, a gente precisa praticar. Ou seja, se eu quero ser bondoso, o que eu tenho que fazer? Decidir mais em função da bondade. Assim ela vai crescer cada vez mais. Se eu quero ser mais justo, o que eu tenho que fazer? Tenho que decidir mais em função da justiça. Esse elemento ele vai começar também a crescer cada vez mais. Isso que nós gostaríamos de conquistar. Um momento que a gente decide tanto em função da bondade que ela fixa na gente e nós não abrimos mais mão de quem nós somos. Nós somos a bondade. Sabemos quem nós somos e não abrimos mais mão desse elemento. Isso que nós chamamos do indivíduo. Esse que sabe quem é, que é um só, que não é mais vários eus fragmentados, cada hora é um eu diferente. Nós sabemos quem somos e não abrimos mais mão disso. Isso é o que nós sonhamos conquistar em algum momento. Bom, sintetizando e simplificando um pouco tudo isso que nós conversamos, esses vários eus que tem dentro do ser humano, a gente poderia sintetizar isso numa única ideia. Todos esses vários eus que nós comentamos representam aquilo que nós não somos. Existe um eu que representa aquilo que nós somos. Todos nós, no fundo, estamos fazendo uma escolha, temos essas duas opções. A gente poderia sintetizar todos esses eus nessa escolha, nesses dois caminhos, nessas duas possibilidades. Eu posso tomar uma decisão em função de quem eu sou, ou eu posso tomar uma decisão em função de quem eu não sou. Então, no fundo, todas as nossas dúvidas, todas as nossas escolhas, elas podem ser resumidas aqui. Ser ou não ser. É a única questão. É realmente essa a única dúvida, é a raiz de todas as dúvidas do ser humano. A dúvida, ela não é sobre as coisas, ela é sobre nós mesmos. Goethe falava numa das suas obras assim: ai de mim, duas almas habitam o meu peito. Duas almas significa duas tendências. Uma tendência a ir para cima, para o melhor, para o celeste, para o mais elevado do ser humano. E temos também uma tendência a ir para baixo, ao mais instintivo, ao mais animal também dentro de nós. No fundo, nós temos essas duas escolhas. No fundo, temos essas duas possibilidades de ação: ser ou não ser. Realmente é a única questão que importa, é a única questão válida. Vejam que, como é interessante, porque quando a gente vai tomar uma decisão, a gente costuma pensar que eu estou decidindo sobre alguma coisa fora de mim. Então, eu acho que é assim, eu tenho duas opções, caminho A e caminho B. Então, para decidir, eu vou analisar tudo aqui dessa opção, desse caminho, as vantagens e as desvantagens. Depois eu vou analisar todas as vantagens e as desvantagens desse outro caminho. E aí comparar um com o outro e eu vou chegar a uma conclusão. Mas não é assim que nós tomamos as decisões. Não é esse o processo. A decisão não é as vantagens e desvantagens de cada opção. No fundo, quem toma a decisão é qual é o elemento que está dentro de mim, o que eu estou mais identificado, porque dependendo de quem eu sou, esse caminho é mais coerente. Ou dependendo de quem eu sou, o outro caminho é mais coerente. A grande pergunta é quem eu sou. Toda decisão é essa. Quem eu sou, quem está falando dentro de mim. Ser ou não ser. Então percebam que nós estamos falando que a escolha, ela parte de uma questão de identidade. Quem eu vou ser naquele momento? Eu vou ser quem eu sou ou eu vou abrir mão de quem eu sou? Essa é a nossa verdadeira escolha. Então ela é um processo muito mais interno do que um processo
externo. E buscando sintetizar tudo isso que nós estamos comentando até esse momento, significa que quando eu vou tomar uma decisão, um processo muito mais inteligente, em vez de refletir tanto sobre as coisas fora, seria observar a nós mesmos, refletir sobre nós mesmos, quem eu sou, quem eu quero ser. Porque se eu percebo isso, então eu sei tomar a decisão. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei tomar a decisão. Ser ou não ser. Quem eu quero ser, o que eu quero construir, o que eu quero reforçar dentro de mim. Para que numa decisão, então, eu possa estar libertando mais vida, como a borboleta, que nós falamos agora há pouco. E não cada vez mais restringindo a vida, dando tanta voz, tanta vazão a um desses eus que podem também nos dominar. Então, cada decisão, cada escolha, olhar mais profundamente para nós mesmos. É interessante porque esse ponto está refletido em muitas obras de arte, muitas mitologias, essa questão da decisão. Várias mitologias estão falando para nós sobre isso. Nós temos aqui uma obra que é O Sonho do Cavaleiro, que é uma obra de Rafael Sanzio e que podem perceber que mostra exatamente essa escolha. Mostra Cipião, que é um herói romano, que ele está adormecido, e nos sonhos dele ele tem que fazer a escolha entre uma dessas duas damas, uma que representa a virtude e outra que representa o prazer. Tem uma outra obra que se chama A Escolha de Héracles, que também representa essa mesma realidade. Ele tem diante dele duas damas e ele está no meio e tem que fazer exatamente essa escolha. A escolha entre a virtude e o prazer. É interessante que percebam que essa dama que está apontando para a virtude, ela está apontando assim para cima, para um caminho bem sinuoso, difícil de chegar, um caminho alto, ascendente, e é exatamente esse o caminho da virtude. Muito bonitas essas obras. Aqui a gente tem também uma outra característica simbólica, que é um tarô egípcio, um outro símbolo, e que também está mostrando para a gente esse mesmo processo interno que nós temos, uma decisão. Você tem um discípulo no meio e ele tem que optar por um dos dois caminhos, uma dessas duas damas, que representa uma a alma celeste e a outra a alma animal. Ou seja, uma tendência a ir para si mesmo, uma tendência a afastar de si mesmo, uma tendência a ir para o mais espiritual e uma tendência a ir para o mais instintivo e animal. Toda escolha, toda decisão trata sobre isso. Trata sobre nós mesmos. Quem eu vou ser? Quem eu escolho? Eu vou abrir mão de ser quem eu sou ou eu vou continuar sendo quem eu sou? Essa é toda a dúvida, toda a decisão, todas elas sobre nós mesmos. E isso também está representado, trouxe aqui para vocês uma outra imagem, isso também está representado de maneira muito bonita, também em obras mais atuais, mais contemporâneas, como por exemplo em Alice no País das Maravilhas. Tem um momento da história em que a Alice, ela não sabe para onde ela vai, e tem várias placas apontando uma em cada direção do caminho, e ela encontra esse gato e pergunta para ele, você pode me dizer para onde eu devo ir, qual direção eu devo seguir? E o gato pergunta para ela, olha, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, não sei. E ele dá essa resposta para ela. Mas se você não sabe para onde você vai, então qualquer direção serve. Você não sabe para onde você vai, pode ir para qualquer canto. Se o ser humano não sabe quem ele é, se ele não sabe aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer crescer dentro dele, ele não sabe tomar decisões. Ele fica igual a Alice, uma seta para cada lugar e não consegue se decidir para onde vai. É interessante porque na história mesmo de Alice no País das Maravilhas tem um momento que ela define. Ela fala assim, eu quero ir para casa, ela toma a decisão. Interessante também esse símbolo de casa, de lar. Eu quero ir para casa, eu quero ir para isso que é o meu lugar, minha casa, o meu coração, quem eu sou. E quando ela toma essa decisão, todas as placas se movem e apontam realmente para ela a decisão que ela tem que ir. As nossas decisões são exatamente assim. Quando nós sabemos para onde nós queremos ir, onde é a nossa casa, onde é a nossa identidade, sabemos facilmente tomar uma decisão. Porque ela não é sobre as coisas, ela é novamente sobre nós mesmos. É ser ou não ser. E estando mais esclarecido o que é então esse processo da decisão e a gente começando a observar dentro de nós mesmos como nós decidimos, então eu vou passar para vocês também algumas dicas, algumas orientações práticas, algumas dicas de como nós podemos facilitar esse nosso processo da decisão. Bom, um dos primeiros conselhos é esse, não ficar olhando para trás. O que isso significa? Também é uma coisa que está presente em muitas mitologias. Se ficar olhando para trás, se olhar para trás, vai ficar petrificado. Se olhar para trás, vai perder algo que é importante. Essa imagem que eu coloquei para vocês é do mito de Orfeu e Eurídice,
que tem exatamente essa mesma situação simbólica. Orfeu teria que sair do mundo dos mortos sem olhar para trás. Mas infelizmente ele não consegue e perde então a sua amada Eurídice. O que isso está falando para a gente do ponto de vista simbólico? O que é não olhar para trás? Muitas vezes nós temos essa tendência. Tomamos uma decisão no momento e no dia seguinte, no instante seguinte, voltamos a olhar para trás, para aquela mesma dúvida. E se não foi isso? E se for outra coisa? Aí tomamos novamente a decisão. Aí no dia seguinte, depois, olhamos de novo para trás. E se não for isso? E se for outra coisa que eu deveria fazer? Então, se a pessoa ela fica sempre revisitando as mesmas decisões, as mesmas dúvidas, e não caminha para frente, está sempre olhando para trás, sempre voltando à dúvida, sempre voltando à dúvida, ela vai ficar realmente assim, ela vai ficar petrificada. Ela não vai sair do lugar, não vai conseguir avançar. E nós temos uma tendência de fazer isso. Por que não é bom? É importante a gente entender. A gente acabou de falar todo o processo da decisão. E quando eu tomo uma decisão, pode estar falando em mim vários eus diferentes. Pode estar falando uma tendência ao conforto, pode estar falando uma raiva, por exemplo, pode estar falando dentro de mim uma angústia, e eu posso estar tomando a decisão por muitas coisas diferentes. No momento em que eu concentro, tomo uma decisão em função daquilo que eu quero ser, ou seja, a minha consciência está um pouco mais elevada, e eu consegui decidir em função daquilo que eu sou, é um momento muito especial. Não é um momento que se repete tantas vezes assim no nosso dia. Então, se eu volto àquela mesma dúvida no dia seguinte, qual que é a probabilidade de outra coisa acontecer? Um outro eu vai estar falando mais forte dentro de mim, aproveitando aquele momento, e eu vou chegar a outra conclusão totalmente diferente. Então, vou ficar paralisado. No outro dia, um outro eu vai estar falando também, vou chegar a uma conclusão totalmente diferente. Então, a pessoa que ela fica sempre voltando às suas próprias dúvidas, ela realmente não sai do lugar. É importante que, quando a gente toma uma decisão, que percebe que tomou uma decisão lúcida, a gente precisa pelo menos ter um pouco de experiência quando tomou aquela decisão, para poder voltar a ela e revisitar. Ficar sempre voltando às dúvidas sem uma experiência clara sobre ela, vai só me fazer ficar parado. Então essa é uma das coisas também que tende a nos imobilizar. O medo vai tomar o lugar, a raiva vai tomar o lugar, o desejo vai tomar o lugar e assim por diante. Então, esse é o primeiro dos conselhos. Um outro conselho muito importante é a gente saber assumir o peso das nossas decisões. Porque talvez uma das características que para a gente seja difícil tomar uma decisão é essa. Toda ela tem um peso. E às vezes a gente gostaria de não tomar as próprias decisões. Gostaríamos que uma outra pessoa tomasse a decisão por nós. Podem perceber que normalmente é isso. A gente não quer assumir o peso. Toda decisão tem um peso. E a gente gostaria que, se fosse possível, não assumir. Ela tem um risco. E algo pode acontecer. Toda vez que eu vou decidir algo, normalmente eu tenho que abrir mão de alguma coisa para que algo novo possa acontecer. Isso sempre tem um risco que nós não gostamos muito de assumir. Uma dica importante é, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente teria que assumir o peso dela. Teria que perceber o que pode acontecer, sentir o peso dessa escolha e estar disposto realmente a arcar com esse peso. Por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês, que a gente comentou, se eu pedisse para você que está assistindo poder falar sobre esse conteúdo dessa palestra para alguém, tem sempre um risco de tomar essa decisão, não tem? Você pode falar para alguém, reunir algumas pessoas e esquecer do que vai falar. Então, teria que pensar nisso. Se tudo der errado, eu vou assumir esse risco? Vou fazer o melhor que eu posso. Vou falar com o meu coração e da melhor maneira como eu posso fazer. Então, significa que tá pronto, pode tomar a decisão. Se eu penso no peso de uma decisão e eu não posso assumir esse peso, é melhor não tomar aquela decisão. Essa é uma característica importante. Se der errado, o que eu vou fazer? Como eu vou assumir esse peso, como eu vou assumir esse risco? E estar disposto a isso. Esse é um ponto importante. Um outro elemento que eu gostaria de comentar com vocês como um ponto fundamental das decisões é exatamente esse. A gente não decidir com base nos fatos passados. A gente faz demais. Talvez esse seja um dos nossos piores problemas em relação às decisões. Decidir muito com base nos fatos do passado. Nós podemos usar as experiências do passado, mas não poderíamos usar os fatos do passado como motor de decisão. Isso acontece quando nós fazemos assim. Tivemos uma experiência do passado, algo deu errado, por exemplo, e agora quando aparece alguma situação semelhante, parecida com essa, já sei o que vai acontecer. Então, não vai dar certo. Eu já sei que esse tipo de coisa não funciona, com base num fato que eu conheço do passado. Só que essa pessoa,
está desconsiderando uma coisa super importante sobre a vida. Que a vida é como um rio. Ela nunca é a mesma. Ela nunca se repete. Como dizia Heráclito, o mesmo ser humano não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Porque nem o rio é o mesmo, as águas são sempre outras, e nem o ser humano também que está se banhando é o mesmo. Então, é impossível que a vida repita exatamente o que ela é, exatamente o que ela foi. Quando uma pessoa fica decidindo com base nos fatos do passado, ela está decidindo com base nos seus traumas, com base nos seus ressentimentos, com base nas suas angústias, na dor da experiência. Então, esse não é um bom fator para tomar decisões dentro de nós. Porque, vejam, se a pessoa teve uma experiência, ainda que tenha sido algo que fracassou, que deu errado, então significa que agora, no presente, ela não tem muito mais condições, muito mais experiência, muito mais conhecimento para viver uma experiência semelhante? Então, na verdade, ela estaria mais preparada para a vida, não mais despreparada para uma situação semelhante. Ela está melhor para enfrentar aquela situação. Essa é uma característica muito importante. Quando uma pessoa ela fica muito fixada na memória dos fatos que passaram, então as mágoas que aquele fato gerou, o ressentimento, a dor que ele gerou, essa pessoa ela vai se envelhecendo por dentro. Ela fica aquela pessoa que cada vez que a vida apresenta uma situação, ela acha que não dá. Ainda fala para os demais, eu já vivi muita coisa, aí você está pensando que é bom, mas essas coisas não dão certo na vida. Então fica uma pessoa envelhecida, enrijecida psicologicamente. Fica velha por dentro. E uma pessoa, quando ela guarda a memória das experiências, ou seja, os fatos passados tornam ela cada vez mais potente, mais preparada para o aqui e agora, é que ela está se rejuvenescendo. Ela fica jovem por dentro. Cada dia é uma oportunidade. Cada momento ela sabe que é diferente, que a vida nunca é a mesma e que toda a experiência que ela tem do passado ajuda para que ela viva agora esse momento da vida que é único, dá para ela mais capacidade de viver esse momento. Então, quando ela vai tomar uma decisão, ela usa toda a sua experiência, mas ela não acha que a vida vai ser igual ao passado. Esse é um elemento que costuma tomar muitas decisões nossas e realmente é muito negativo. Nos faz perder muitas oportunidades de crescimento, muitas oportunidades de ser cada vez melhor e de aprender muito com a vida. Um outro fator para a gente poder tomar as nossas decisões é saber usar inteligentemente o medo. Eu comentei várias vezes com vocês que o medo é um daqueles eus que aparece no nosso processo das decisões e é natural. E o que a gente quer não é acabar com o medo, não ouvir mais a voz do medo, porque isso é impossível. O medo ele é um instinto de sobrevivência, ele é algo totalmente natural. E não tem como a gente se desfazer dele, aliás, não seria bom também fazer isso. Só que ao mesmo tempo nós não podemos deixar ele nos imobilizar. Então a gente tem que saber lidar com inteligência com ele. E essa inteligência para lidar com o medo é fazer com que ele se transforme numa maneira de alerta, uma forma de prudência para enfrentar as situações da vida. Vejam que, por exemplo, eu comentava com vocês dessa decisão de poder falar sobre esse conteúdo da palestra para uma outra pessoa, explicar isso para uma outra pessoa, e pode surgir um medo aí. O medo não significa que ele é ruim. Ele, às vezes, é inclusive uma forma de responsabilidade da pessoa. Como que eu vou falar sobre esse tema se eu não entendo ele tão bem? Como que eu vou falar sobre esse tema se eu não vivo isso tão bem assim? Então, muitas vezes, o medo é uma forma de responsabilidade, que eu entendo a importância daquilo e por isso surge um pouco de medo. Ele é um alerta, ele é uma certa prudência também. Então, eu posso usar aquele medo, eu posso usar aquele alerta para falar assim, então, significa que agora eu vou ter que realmente estudar, eu vou ter que me preparar bem, eu vou ter que vivenciar um pouco disso dentro de mim, perceber um pouco das minhas escolhas para poder ensinar para uma outra pessoa, para falar para uma outra pessoa sobre isso. Então, o medo ele pode me potencializar. Ele pode me fazer ver assim o esforço que é necessário, a dedicação que é necessária para alguma coisa. Então, ele pode ser meu amigo. Eu posso andar junto com o medo. E ele pode me potencializar também nas decisões. O problema é que ele não pode me paralisar. A gente está acostumado a fazer isso. Quando vem o medo, ele decide, ele paralisa. Não, ele me avisa de alguma coisa, ele me alerta, ele me deixa mais prudente. Vejam que às vezes a gente gostaria de falar algo para uma pessoa e às vezes nos dá um medo de fazer isso. O medo, muitas vezes, ele é intuitivo também. Ele é um certo alerta de que eu não encontrei ainda a forma adequada. Não é esse o jeito, não é essa forma. Então, ele pode estar sempre me ensinando, ele pode estar sempre falando comigo coisas que são muito importantes. Pode ser um bom companheiro de jornada. A única coisa que nós não podemos deixar realmente é que ele vá nos enrijecer e nos imobilizar. Um outro conselho, que eu acho muito interessante, é de não procrastinarmos tanto assim as nossas decisões. Essa é uma tendência
que nós temos de deixar sempre para o futuro, uma coisa que pode ser decidida às vezes em pouco tempo. Eu coloquei aqui essa imagem de Confúcio para gente, um filósofo chinês, porque ele tem um ensinamento dele que eu acho super interessante. Diz que uma vez um discípulo chegou até ele e foi perguntar assim, Confúcio, foi falar para ele, Confúcio, eu conheci uma pessoa que é muito prudente. Ela foi tomar uma decisão e antes de decidir pensou 3 vezes. Aí Confúcio olhou para o discípulo e falou assim, prudente? Não, foi medroso, bastava 2 vezes. Ou seja, a prudência é uma virtude que realmente tem um ponto certo. Claro, se você for para um extremo, vai cair numa impulsividade de tomar uma decisão que não é boa. Mas se você for para um outro extremo, vai cair numa procrastinação das decisões que também é muito negativa. Porque toda dúvida, ela cria uma tensão dentro de nós. A gente acabou de falar dos nossos eus. Tem um eu que puxa para um lado, tem um eu que puxa para o outro. E esse estado de dúvida durante muito tempo, ele é muito ruim para a gente. Ele é muito negativo psicologicamente. São várias tensões dentro de nós, puxando para lugares totalmente diferentes. Então, quando a gente procrastina muito uma decisão por mais tempo do que aquilo que é necessário, do que aquilo que é realmente uma prudência, a gente está alongando esse estado de tensão interior. E esse é um mau hábito que nós temos também. Não é prudência, muitas vezes é medo de tomar uma decisão. Cada um tem que observar e avaliar até que ponto é uma prudência e até que ponto realmente nós estamos sendo imobilizados pelo medo de decidir. Então, um outro fator para a gente levar em consideração é que o tempo ele não vai resolver as nossas dúvidas, ele não vai resolver as coisas. Quantas vezes a gente escuta alguma pessoa falar sobre isso, que é melhor não fazer nada que o tempo vai resolver, o tempo vai passar e as coisas vão se resolver. Esse é um grande problema, porque o tempo ele não resolve absolutamente nada. O tempo passar não significa que eu tenho que deixar de tomar minhas decisões porque o tempo vai resolver alguma coisa. Na verdade, o tempo ele é uma dimensão que ele só intensifica as coisas que já existem. Ele não muda as coisas que já existem. Se existe uma mágoa, por exemplo, o tempo ele vai intensificar essa mágoa. Se existe um medo, o tempo ele vai intensificar esse medo. Se existe uma tendência ao comodismo, o medo vai intensificar esse comodismo. O tempo ele não vai mudar as coisas que existem. Ele vai simplesmente intensificar aquilo que já existe. Então, para que algo tenha realmente um processo de mudança, tem que ter uma ação de vontade do ser humano. E aí vem todo o processo da decisão que nós estamos falando. E que a gente vai querer que sobreponha, o que nós queremos que desperte dentro de nós. Aí é que as nossas decisões vão falar. Então, é muito importante ter isso em consideração. Que o tempo, ele não vai mudar as coisas que já existem. Então, eu necessito de uma ação de decisão, de vontade do ser humano, para que a gente possa realmente transformar. E eu gostaria que, então, desejo para vocês que essa palestra, essa pequena conversa que a gente teve hoje, possa ajudar realmente cada um a refletir sobre as suas decisões. Perceber que esse processo da decisão ele é muito mais interno do que externo e que cada um possa, então, buscar tomar suas decisões para libertar cada vez mais vida, para libertar cada vez mais aquilo que a gente é, para que a gente possa ser um pouco mais como aquela borboleta que eu mostrei para vocês no início, que torna cada vez mais ela mesma. E no fundo, o ser humano, ele se realiza, ele se torna pleno, quanto mais ele é ele mesmo, quanto mais ele é quem ele é. E nós construímos aquilo que nós somos através das nossas decisões cotidianas, desde as mais simples do cotidiano até as mais complexas. Eu desejo para você ótimas reflexões e boas decisões, tomadas com cada vez mais sabedoria e mais critério de identidade.